através de leituras e pesquisas na internet, descobriu-se que a assistência social é um profissional que agrega, junto a outras equipes voltadas à saúde, para fazer um trabalho de assistência e profundo envolvimento com pacientes com deficiência mental, assim como portadores de diversas deficiências ligadas à dependência das mais diversas situações sociais. Sobre o paper, tá? Ele é dividido em vários itens e a gente abordou diversas situações que intercedem na área da saúde mental. Dos indivíduos no sentido específico, né, de saúde. Ao longo dos anos 80 e na entrada especificamente da década de 90, houve a reforma psiquiátrica, né? O que significa? Que antigamente os loucos, né, como eles dizem, eram colocados lá, isolados num lugar, numa casa, não era dada muita assistência para eles, porque não tinham mais condições. Aí depois dessa reforma psiquiátrica eles começaram a achar lugares assim, específicos para pessoas com deficiências mentais, portadores de necessidades especiais também, assim como as pessoas que usam drogas, né? Que na verdade a pessoa que tem problemas mentais nem sempre ele é louco só porque é, né? Só porque é droga. Usou álcool, realizando o nosso exercício profissional. Nele, o assistente social busca mediação das condições necessárias para que seus usuários alcancem seus direitos. Toda a prática profissional está escrita em um processo de trabalho. O objeto do trabalho do assistente social está nas vibrações da questão social. Para o assistente social existem inúmeros processos de trabalho, pois ele trabalha em várias áreas. Todo o processo de trabalho é constituído desses elementos: a atividade humana, a força do trabalho, a matéria a ser trabalhada, o objeto de trabalho, os instrumentais, os mais a atividade humana e a matéria a ser trabalhada. O profissional de serviço social desempenha um papel muito importante na área da saúde. Possui um campo muito amplo de oportunidades para os profissionais desenvolverem seus conhecimentos. Palavras-chave: responsabilidade social, projeto ético do serviço social, humanização, sensibilidade, respeito às diferenças, ações, transparência e disciplina em seus atos. Com a consolidação do SUS e os outros grandes projetos sociais da atualidade, constituem um campo em pleno crescimento, pois sua avançada proposta de reforçar a participação da sociedade e a descentralização dos serviços apresenta um novo caminho para o serviço social. E sangramento no pênis, 4 anos de idade. 4 anos de idade. Quando questionados os pais sobre a situação, informaram que ao brincar com outro menino, houve a lesão por queda. Conduta: investigado junto à equipe médica e enfermagem o caso, conversado com a criança e acionado o conselho tutelar, sempre, né? Quando envolver menor, sempre. Confirmou ter sido molestado pelo amigo, com restrições devido à sua idade. Tu não vai investigar uma criança de 4 anos e vai colocar o rosto na parede, né? Então, aí tu aciona o conselho tutelar, eles vão chamar o serviço social do município de Alvorada para que seja feita uma investigação mais completa sobre o caso. Alvorada não tem UTI pediátrico, né? 1 ano de idade a criança. Paciente com quadro agravado, necessitando UTI pediátrica, com extrema urgência, em um período de apenas 6 horas para a possível reversão do caso. Claro que isso envolve direção, envolve direção médica, envolve serviço social, envolve um monte de gente, não é? É uma equipe em si, né? Psicólogos. Mas às vezes tu está de noite lá, né? Todos esses setores estão fechados e tu tem que matar no peito. Infelizmente é de madrugada que tu... Nós hoje temos um ensino, ele é cada um no seu quadrado, cada tipo de saber desenvolve um ensino em cima, ele não pensa na pessoa como um todo, e nós devemos pensar o ser humano
como um todo, com mito e ciência, propriamente dita. Quando nós falávamos aqui, alguns expuseram que nós temos hoje um grande problema, que é a falta de sensibilidade que as pessoas encontram no dia a dia. Por exemplo, tu vai formular uma política educacional, os caras vão lá, se reúnem um monte de técnicos, se reúnem um monte de pessoas e usam que método para estabelecer uma política? A ciência, o método científico. Só que eles esquecem que a pessoa, além de precisar da parte bruta, da razão, do intelecto, ele precisa, e nesse meu estudo a gente tem a tendência, mostra que o fundamento da vida do ser humano não se baseia apenas naquilo que é ciência. Tem muita coisa que é determinada pelo senso comum, muita coisa que é determinada pela religiosidade, muita coisa que é determinada pelo mito. E hoje na nossa sociedade nós vemos que as pessoas estão só formando pessoas a partir da ciência, se estabelece um método. E o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, tu começa a descobrir o seguinte: nosso problema não é só porque as pessoas não têm conhecimento, é porque não tem quem passe esse conhecimento também. Por quê? Porque a gente abandonou, relegou o senso comum, a religião, o mito, atirou da vida da sociedade pensando que não tinha valor. E hoje a gente acaba descobrindo que a ciência não supre toda essa necessidade. Por milhares de anos, né? Eu trabalho atualmente num abrigo, numa entidade que tem 6 abrigos na cidade de Porto Alegre, no qual a cidade de Porto Alegre tem um programa na questão de abrigagem, ou seja, está lidando com crianças vítimas de abandono, violência, maus tratos, exploração sexual, trabalho infantil. Essa questão do abandono é uma questão muito antiga, não é de hoje. É de milhares de anos. E durante toda a sua história, a questão da criança, do adolescente, era uma questão muito nula, né? E no qual, por diversos momentos, foram resolvidos de formas, em alguns momentos, questionáveis e em outros momentos deploráveis. No período romano, por exemplo, aquelas pessoas que tinham filhas, que nasciam filhas, né, os casais, para eles era um péssimo negócio ter filhas, né? Então eles abasteciam lá os prostíbulos romanos. Então aquelas crianças abandonadas iam para os prostíbulos romanos. Na questão, por exemplo, de outros momentos, por exemplo na Itália, né, já no período medieval cristão, a questão do casamento era uma questão muito forte, pela questão da religiosidade, pela questão da tradição. E aconteciam, né, gravidez indesejada, e essas crianças tinham que sofrer uma situação. E naquele momento muitas crianças eram jogadas nos rios, né, quando os pescadores iam fazer sua pescaria lá, além de pegar os peixes, eles pegavam muitas crianças mortas, porque era inaceitável uma pessoa que não fosse casada ter um